Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, chegando com mais informações do Mengão Queridão, nesta terça-feira para você. Bom, o clima precisa mudar, o clima tem que mudar, né, nação? E assim, eu cobro muito do Felipe Luiz, do Filipinho. Sabe por que eu cobro do Felipe Luiz? Porque eu acho ele essencial para o Flamengo, tanto dentro quanto fora de campo. Ele exerce uma liderança que eu acho que é uma coisa simplesmente sensacional. E eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês um pouquinho do que é Felipe Luiz. Espia só, nação, e dá uma olhada no quão importante esse cara é para o Flamengo hoje e pode ser também no futuro. Roda aí, produça. Não vou me render nunca. Quero meu lugar no time sempre. E para isso, eu preciso convencer ele e eles de que eu ainda estou bem. E que eu ainda posso aprender uma coisa nova. Não importa a idade que a gente tem. Viram só, pessoal? Poucas, mas preciosas palavras do Felipe Luiz. Tem muita gente precisando ter a humildade e a sabedoria que esse cara tem para continuar conduzindo a sua carreira, né? Pois é, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o jogo contra o Olímpia, vamos falar sobre o desdobramento dos acontecimentos ontem à tarde com relação ao Pedro, que vai se apresentar hoje para treinar no Ninho do Urubu, mas vocês sabem disso desde ontem à tarde no vídeo que eu gravei aqui para vocês, né? Mas enfim, vou colocar vocês a par de tudo, porque o que nós estamos precisando mesmo é de colocar uma pedra nesse assunto e voltar a pensar nos desafios que o Flamengo tem pela frente. Temos o Olímpia agora no Maracanã quinta-feira, uma equipe que não vence há muito tempo. Nos últimos 5 jogos do Olímpia, os caras não venceram nenhum joguinho, nação. E o primeiro empate que eles conseguiram no Campeonato Paraguaio foi esse final de semana, contra o Sport Trindense. Os caras empataram em 1-1. Então os caras estão babando, vindo para cima da gente, os caras estão querendo ganhar essa Libertadores. Eles comemoraram ontem anos do tricampeonato deles na Libertadores América, então eles estão empolgados e estão apostando todas as fichas nesse jogo, nesses 2 jogos, de quinta agora e da quinta da semana que vem contra o Flamengo, para poderem vislumbrar alguma coisa legal nesse ano de 2023. E nós estamos sem foco, nós estamos com foco apontado para todos os lados, menos para a Libertadores América, que é o que importa de verdade mesmo. Então nesse vídeo a gente vai falar muito, mas muito sobre Libertadores, vamos falar sobre o Pedro também, vamos falar sobre tudo que tem para se falar sobre o Mengão Queridão. Então vamos começar falando sobre o Pedro, tá? Ontem à tarde, o staff do Pedro foi até o Ninho do Urubu para conversar com Marcos Braz e com Bruno Spindel sobre a situação do jogador. A parte profissional do jogador queria escutar do Braz e do Spindel quais seriam as medidas que eles tomariam para que aquilo não acontecesse mais. Depois de ouvir o Braz e o Spindel, o Braz, junto com o empresário do jogador, foi à casa do atleta para poder conversar com o jogador e com seus familiares. O pai do Pedro estava revoltadaço, não queria nem que o Pedro voltasse mais a jogar no Flamengo. O Pedro, por outro lado, sempre quis ficar no Flamengo, nunca partiu dele a vontade de deixar o Flamengo. Mas a família dele ficou indignada com tudo isso. E eu super entendo o pai dele. Você cria um filho com a educação, ensinando o filho a ter respeito pelos outros, e aí o cara toma um soco na cara fazendo o seu trabalho, sendo que, por pior que tenha sido a reação do Pedro naquele momento, nada justifica uma agressão. Eu, como pai, ficaria revoltado também. Muito. Por isso o Braz foi na casa do Pedro conversar com o pai do Pedro. Ah, Fabrício, o Pedro tem 26 anos, 25, 26 anos. Esse menino precisa de pai até hoje? Eu quero ser pai para o meu filho até o último dia da minha vida. Eu quero estar do lado do meu filho incondicionalmente até o último dia da minha vida. Eu sempre falo aqui com vocês, Deus, minha família e o Mengão Queridão. Do lado do pai do Pedro, no lugar do pai do Pedro, eu faria igualzinho. Mas o Braz foi lá, conversou com o pai do Pedro, conversou com o Pedro, e o Pedro volta hoje, como eu já havia dito para vocês, aos treinos, normalmente no Ninho do Urubu.
Os jogadores do Flamengo sempre apoiaram o Pedro incondicionalmente, mas eles achavam que o Pedro tinha que estar no treino de ontem. Eu não recrimino o Pedro não, tá, gente? Olhando do ponto de vista do garoto, porque são garotos, né? Tem um pouco mais da idade do meu filho, são garotos. Olhando assim, pelo lado dele, ele pode ter ficado muito abalado emocionalmente, pode estar com vergonha de olhar para o elenco, porque ele não reagiu, ele não foi para a briga, né? Ele só apanhou, então ele pode estar com vergonha dos companheiros. Tem uma série de coisas que quase ninguém vai falar, porque homem não pode ter vergonha, homem não pode ter medo, homem não pode ficar abalado, né? Eu tenho medo, eu choro, eu fico abalado, principalmente quando é com meus filhos. Então eu entendo muito bem a situação que o Pedro passou e dele estar sem graça de retornar ao ambiente de trabalho. Mas o Braz explicou para a família dele que ele vai ser muito bem acolhido, inclusive pelo Sampaoli, que o grupo de jogadores está de braços abertos para trabalhar junto com o Pedro, tá? E aí o seguinte, foi conversado também sobre a questão da agressão psicológica, que era uma coisa que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, e o Pedro explicou que a forma como ele estava sendo cobrado, ele não estava se sentindo bem com aquilo. Só que aí entra o lado psicológico do atleta também, que é muito, vou tentar usar um termo legal, franzino psicologicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tempos bons fazem marinheiros ruins, dizia o meu avô, né? Mar calmo faz marinheiro ruim. Como esses caras vivem assim, num clube tranquilo, suave, sossegado, o psicológico deles é afetado muito facilmente, né? Eu já citei várias brigas, vários problemas de relacionamento. No Flamengo de 2009, o Bruno deu tapa na cara do Petkovic, o Adriano também não se dava com alguns ali do elenco, que os caras viviam brigando. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro de 99, o Edilson brigava com o Rincon, do Rincon correr atrás do Edilson, o Edilson correr atrás do Rincon com faca, com tesoura, o Edilson e o Pet não se davam no Flamengo, enfim, era uma outra época, era um outro tempo. Hoje, essa molecada é mais fraca psicologicamente para aguentar esse tipo de situação. E o Pedro até colocou algumas questões injustamente, porque quando ele falou, no relato dele, que poderia estar falando dos poucos minutos com o Sampaoli, ele não está sendo 100% verdadeiro. Porque, olha só, com o Sampaoli, que chegou no Flamengo e deu seu primeiro treino no dia 17 de abril desse ano, foram 27 jogos. O Pedro atuou em 23, sendo que em 14 ele atuou como titular, em 4 ele ficou ausente por lesão e 3 vezes, apenas 3 vezes ele ficou no banco de reservas e não foi utilizado. Ele soma 1.250 minutos. Aí, para esclarecer vocês, imaginem só, se todo jogador que se sentir incomodado com o banco de reservas ficar emburrado ou tomar atitudes como as que o Pedro tomou, não quero aquecer, não vou fazer. Imagina o Felipe Luiz, olha a envergadura do Felipe, esse monstro que eu coloquei para falar para vocês aí agora. Esse cara não tem nem 1.000 minutos esse ano, comendo banco o tempo todo pro Ayrton Lucas. Tá quieto. Guilhermo Varela disputou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai como titular, comendo banco de um menino de 18 anos de idade, Wesley. Não arrumou confusão, né? Então, assim, Rodrigo Caio, gente, campeão pelo Flamengo da Libertadores e tal, tá sentadinho no banco lá sem esquentar a cabeça. O Pablo veio da Europa pra cá, sentadinho no banco sem reclamar. Então, assim, foi um erro do Pedro esse lado rabugento dele também, que precisa ser melhorado. Todos nós queremos a continuidade do Pedro no Flamengo, todos nós sabemos que o errado foi o agressor, já foi mandado embora, acabou, mas nós temos que falar também dessa parte do Pedro que deixou a desejar. O Pedro ficou abalado com toda essa situação aí. Imaginem o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta chegou no Flamengo, o Thiago Neves falou que o Arrascaeta não daria certo no Flamengo porque era muito tímido.
E o treinador do Flamengo, Abel Braga, não utilizava o Arrascaeta. E ainda foi para a televisão dizer que não utilizava porque não pediu o Arrascaeta. Ou seja, uma declaração não foi velada, não, uma declaração explícita de que ele não queria o jogador no elenco. Imagina se o Arrascaeta ficasse abalado que nem o Pedro. Então, assim, a parte psicológica do Flamengo, ela deveria ser reforçada, sabe? Marcos Braz deveria levar mais a sério a questão da psicologia esportiva, que é totalmente diferente da psicologia de divã, que a pessoa senta contra os problemas. Não, é fortalecimento mental. Tá faltando isso para alguns jogadores do Flamengo, fortalecimento mental, tá? O bom disso tudo é que as arestas foram aparadas, encerrado o assunto, se Deus quiser. Vamos colocar uma pedra em cima disso a partir de hoje e vamos seguir olhando para frente. Até porque, pessoal, nós estamos na terça-feira, dia 1º de agosto. Amanhã a janela de transferências se encerra. E Flamengo e Zenit ainda não chegaram no acordo para ter o Wendel. E esse acordo parece que está cada vez mais distante, porque os caras só aumentam o preço do Wendel. O Wendel agora já está custando 25 milhões de euros. Eu fico pensando aqui, cara, o Wendel é muito bom jogador, é claro que é. Mas lembra do Fabrício Dias? Nome de craque, vocês não vão esquecer. Lembra do Fabrício Dias? Baita de um jogador, trouxe número dele aqui, mostrei para vocês como o atleta joga, joga na mesma posição do Wendel. Dá uma olhada aqui, nação. No dia 16 deste mês agora, 16 de fevereiro, portanto, há 8, 9 dias atrás, eu fiz esse vídeo aqui falando que o Flamengo estava de olho numa joia uruguaia. Espia só. Agora falar do Fabrício Dias. Fabrício Dias é um volante uruguaio que joga no Liverpool do Uruguai, tem 20 anos, ele é destro, tem 1,76 m e é avaliado pelo Transfer Market por 2,5 milhões de euros. Esse jogador, ele foi destaque do Sul-Americano Sub-20, principalmente pela sua liderança. Não é só a questão da habilidade que ele tem, do arrojo dentro de campo que ele tem, mas ele é um líder nato. Ele é aquele jogador que junta o grupo de jogadores para dar a palavra final antes do jogo começar. É aquele cara que entra no vestiário e os jogadores param para ouvir o que ele vai falar. Mesmo sendo muito jovem, na sua seleção, ele é o comandante. 7 milhões de euros. Só 7 milhões de euros. E o Flamengo nesse sofrimento para tentar trazer o Wendel. Agora batendo na casa dos 25 milhões de euros. Hoje é o dia D, pessoal. O Flamengo, sabe, não tem nem o que eu ficar falando com vocês aqui. Ou o Flamengo se vira hoje para poder trazer um jogador e reforçar o elenco, ou nós vamos com o que tem aí até o final do ano, que pra gente poder falar a verdade também, não é pouca coisa não, é muita coisa que o Flamengo tem a nível de elenco. O problema é quando um machuca, o outro lesiona, né? O outro acaba ficando de fora por suspensão, aí o bicho pega. Mas a gente tem um elenco muito forte, dá pra gente chegar até o final do ano competindo sobre tudo. E eu não vou mentir pra vocês não, eu quero muito que esse Flamengo de 2023 seja campeão. Eu sempre quero o Flamengo campeão, mas especificamente esse elenco de 2023 precisa ser campeão. Precisa. Porque que sofrimento que está sendo 2023 até aqui. Primeiro a perda dos 5 primeiros campeonatos que nós disputamos no primeiro semestre. Agora esse problema... Caraca, o coração da gente tá apertadinho, né? Esse elenco tem que fazer uma coisa maneira pra gente, tem que fazer uma coisa legal pra gente, porque nós amamos muito o Flamengo e queremos o Flamengo lá no topo. Landim segue em Miami. Lá em Miami ele está se reunindo com dirigentes do Inter Miami e do Real Madrid para poder falar sobre a SAF. Há o interesse também do Real, que não é SAF, em saber como as coisas funcionam. Isso prova, pessoal, que é iminente a transformação dos clubes em SAF. Eu acho que não vai ter para onde correr. A gente aprovando ou não, essa é a virada que vai acontecer em todos os grandes clubes. É bem verdade que no Flamengo vai ser uma SAF diferente, porque o Flamengo não vai repassar dívidas para ninguém. O Flamengo vai estar capitalizando, trazendo
receita nova para o clube. Porque um dos grandes receios desta gestão do Flamengo é que clubes endividados possam captar novas receitas e encurtar o caminho para alcançar o Flamengo, fazendo com que o Flamengo deixe de ser forte por conta de receitas oriundas da SAF desses outros clubes. Então essa preocupação leva o Flamengo a estudar bem o mercado da SAF e por isso o Landim vem fazendo e participando de vários eventos com vários clubes que já se transformaram em SAF. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Nação, confesso, estou ansioso para ver como o Flamengo vai se comportar nesse penúltimo dia de janela de transferências. Vieto, será? Quando eu falei de Luciano Vieto aqui, lá em janeiro, Neguinho me deu pancada pra caraca, porque o Vieto era jogador de um jogo só. Mas será que ele é bom mesmo? Foi dispensado lá, cara. Será que ele serve pro Mengão? Será que seria uma alternativa? Até onde eu apurei, o Flamengo não abriu negociações com ele, não. E a vida do Flamengo não tá fácil para procurar reforços para esse meio de campo, não. Se o Flamengo não abriu negociações com o Luciano Vieto, argentino, o Flamengo chegou a sondar o Manuel Lanzini. Manuel Lanzini jogou no Fluminense e foi dispensado recentemente do West Ham. Ele tem 30 anos, é destro, assim como o Arrascaeta. A movimentação dele dentro de campo também se assemelha muito à movimentação de Arrascaeta. Livre no mercado seria só o Flamengo ir lá, oferecer o salário e contratar. Acontece que o Lanzini recebeu propostas do River Plate, 2 anos de contrato, e ele recusou a proposta do River Plate. Então o caminho está aberto para o Flamengo contratar o Lanzini, certo? Quase. O Betis da Espanha, aquele mesmo Betis verde e branco que o Denilson Show jogou, fui longe, hein? Ele está interessado no Lanzini também. Então o Flamengo tem que superar a proposta do Betis ao Lanzini se quiser contar com o jogador. Isso tudo hoje, porque amanhã tem que inscrever o jogador, tem que fazer o registro do jogador, tão logo feche a janela de transferências. Lanzini seria um bom nome para o Flamengo? 30 anos, dispensado do West Ham. Vocês devem conhecê-lo porque ele é ex-fluminense. Ou Luciano Vieto, que fez um baita do Mundial de Clubes, carrasco do Mengão, queridão. O que vocês acham desses dois jogadores? Trariam os dois? Os dois estão livres no mercado. Mas o Lanzini tem aí o Betis da Espanha na cola dele. Quem vocês trariam? São bons nomes? Tentariam outros nomes? Coloquem aí nos comentários se vocês ainda acreditam, inclusive, se o Flamengo vai conseguir contratar alguém. Então essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia a gente vai falar mais sobre o Mengão queridão. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.